20 plantas que crescem mais rápido do que você imagina. Você já plantou alguma semente e ficou esperando semanas para ver algo brotar, achando que plantas demoram uma eternidade para crescer? Pois saiba que nem todas são assim. Existem várias plantas que crescem tão rápido que, se você piscar, pode perder o momento em que elas aparecem. Algumas até parecem mágica. Você coloca uma sementinha ou um galinho na terra hoje, em poucos dias, já tem uma plantinha novinha em folha. Se você gosta de ver resultados rápidos, seja para ter uma horta em casa, enfeitar o quintal ou até presentear alguém com um vasinho, essas plantas são ótimas opções. Elas não exigem muito cuidado, crescem em quase qualquer lugar e ainda dão aquela sensação gostosa de conseguir. Vamos conhecer 20 delas, explicando como cada uma funciona e por que elas são tão rápidas. 1. Rabanete. O rabanete é tipo sprinter das hortaliças. Em apenas 3 a 4 semanas, você já pode colher e comer. É perfeito para quem está começando a plantar, porque cresce fácil em vasos ou canteiros. Basta colocar as sementes na terra, regar um pouco todo dia e pronto, em menos de um mês, você tem rabanetes crocantes para a salada. Eles gostam de sol, mas não precisam de muito espaço. Se você plantar hoje, daqui a 20 dias já pode estar comendo. 2. Agrião. O agrião é outra planta que não perde tempo. Em 7 a 10 dias, as primeiras folhinhas já aparecem, e em um mês você pode colher. Ele gosta de água, então se você tiver um vaso com terra sempre úmida, ele cresce rápido. É ótimo para saladas e sucos verdes. Uma dica: plante em um lugar com sombra parcial, porque o sol forte demais pode queimar as folhas. 3. Feijão mungo, ou feijão da Índia. Esse feijão é famoso por virar broto em poucos dias. Se você deixar as sementes de molho na água por uma noite e depois colocar em um pano úmido, em 2 ou 3 dias já aparecem os primeiros brotinhos. Em uma semana, eles estão prontos para comer. É usado em saladas, sopas e até em pratos asiáticos. Se plantar na terra, em uma semana já tem folhas, em um mês, pode até dar vagens. 4. Girassol. Anão. Os girassóis gigantes demoram meses para crescer, mas os anões são rápidos. Em uma semana, você já vê o caule saindo da terra, e em um mês ele está florido. Eles não ficam muito altos, uns 30 centímetros, mas dão flores lindas e amarelas. Plante em um lugar com muito sol e regue todos os dias. É perfeito para quem quer enfeitar a casa ou o jardim sem esperar muito. 5. Manjericão. O manjericão é uma erva que cresce rápido e ainda deixa tudo cheiroso. Em uma semana, as primeiras folhinhas aparecem, e em um mês você já pode colher. Ele gosta de sol e de terra sempre úmida, mas não encharcada. Uma dica: se você cortar as folhas de cima, a planta fica mais cheia e cresce ainda mais rápido. É ótimo para molhos, saladas e até chás. 6. Couve. A couve é uma daquelas plantas que parecem lentas, mas não são. Em uma semana, as sementes germinam, e em um mês você já pode colher as primeiras folhas. Ela cresce bem em vasos e não precisa de muito sol. Uma vantagem: você pode colher as folhas aos poucos, e a planta continua crescendo. É perfeita para sucos verdes e refogados. 7. Rúcula. Rúcula é outra folha que cresce em um piscar de olhos. Em 3 a 5 dias, as sementes começam a brotar, e em um mês você já pode colher. Ela gosta de sol, mas também cresce na sombra. O sabor é forte e picante, ótimo para saladas. Uma dica: se você colher as folhas de fora, a planta produz mais. 8. Mostarda. A mostarda é parecida com a rúcula, cresce rápido e tem um sabor forte. Em uma semana, as folhas aparecem, e em um mês você pode colher. Ela é usada em saladas, sanduíches e até em molhos. Plante em um lugar com sol e regue todos os dias. Se você gostar de folhas mais picantes, deixe crescer mais um pouco. 9. Cebolinha. A cebolinha é uma das plantas mais fáceis de cultivar. Você pode até plantar um maço comprado no mercado, corte as raízes, coloque em um copo com água e, em uma semana, já aparecem brotos novos. Depois, é só plantar na terra. Em um mês, você tem cebolinha fresquinha para temperar seus pratos. Ela cresce bem em vasos e não precisa de muito sol. 10. Coentro. O coentro é outra erva que cresce rápido. Em uma semana,
as sementes germinam, e em um mês você já pode colher. Ele gosta de sol, mas não de calor demais. Uma dica: plante em um vaso fundo, porque as raízes crescem bastante. É ótimo para temperar feijão, sopas e pratos mexicanos. 11. Espinafre. O espinafre é uma folha que cresce rápido e é cheia de ferro. Em uma semana, as sementes brotam, e em um mês você pode colher as primeiras folhas. Ele gosta de clima ameno, então é melhor plantar no outono ou inverno. Se fizer muito calor, a planta pode ficar amarga. É perfeito para saladas, sucos e refogados. 12. Alface. A alface é uma das hortaliças mais populares e cresce rápido. Em uma semana, as sementes germinam, e em um mês e meio você já pode colher. Ela gosta de sol, mas não de calor intenso. Uma dica: plante em um vaso grande, porque as raízes precisam de espaço. Existem vários tipos, como crespa, lisa e roxa. 13. Beterraba. A beterraba é uma raiz que cresce rápido e ainda dá folhas comestíveis. Em uma semana, as sementes brotam, e em 2 meses você pode colher. Ela gosta de sol e de terra solta, para a raiz crescer sem dificuldade. As folhas podem ser usadas em saladas ou refogadas, e a raiz é ótima para sucos e assados. 14. Cenoura baby. As cenouras comuns demoram mais para crescer, mas as cenouras baby são rápidas. Em um mês, você já pode colher. Elas são menores e mais doces. Plante em um vaso fundo, porque as raízes precisam de espaço. Gostam de sol e de terra solta. Uma dica: se a terra estiver muito dura, a cenoura pode ficar torta. 15. Tomate cereja. O tomate cereja é uma versão pequena do tomate comum e cresce mais rápido. Em uma semana, as sementes germinam, e em 2 meses você já pode colher os primeiros frutinhos. Ele precisa de muito sol e de um suporte para o caule não quebrar. É perfeito para saladas e lanches. 16. Pimenta. As pimentas crescem rápido e dão frutos em pouco tempo. Em uma semana, as sementes brotam, e em 2 meses você já pode colher. Elas gostam de sol e de terra bem adubada. Existem vários tipos, como malagueta, dedo de moça e jalapeno. Uma dica: se você gostar de pimenta forte, deixe os frutos amadurecerem mais. 17. Abobrinha. A abobrinha é uma das plantas mais rápidas para quem quer colher frutos. Em uma semana, as sementes germinam, e em um mês e meio você já pode colher as primeiras abobrinhas. Ela precisa de muito espaço, porque as folhas são grandes. Gosta de sol e de terra bem adubada. Uma dica: colhe os frutos quando ainda estão pequenos, para a planta produzir mais. 18. Pepino. O pepino cresce rápido e dá frutos em pouco tempo. Em uma semana, as sementes brotam, e em um mês e meio você já pode colher. Ele precisa de um suporte para subir, como uma treliça ou uma cerca. Gosta de sol e de terra úmida. Uma dica: colhe os pepinos quando ainda estão pequenos, para eles ficarem mais crocantes. 19. Capim-limão. O capim-limão é uma planta que cresce rápido e deixa tudo cheiroso. Em uma semana, as mudas já começam a crescer, e em um mês você pode colher as folhas para fazer chá. Ele gosta de sol e de terra úmida. Uma dica: você pode plantar um maço comprado no mercado, cortando as raízes e colocando na água até brotar. 20. Hortelã. A hortelã é uma erva que cresce tão rápido que pode até virar uma praga se não for controlada. Em uma semana, as mudas já aparecem, e em um mês você pode colher. Ela gosta de sol, mas também cresce na sombra. Uma dica: plante em um vaso separado, porque ela se espalha fácil e pode sufocar outras plantas. Por que essas plantas crescem tão rápido? Todas essas plantas têm algo em comum: elas são adaptadas para crescer rápido. Na natureza, isso é uma vantagem, porque elas conseguem se reproduzir antes de serem comidas por animais ou antes de o clima mudar. Além disso, muitas delas são plantas anuais, ou seja, completam todo o ciclo de vida, da semente à flor, em poucos meses. Outro ponto é que elas não precisam de muito para crescer. A maioria se contenta com terra simples, água e um pouco de sol. Algumas, como a cebolinha e o capim-limão, até crescem em água por um tempo. Isso as torna perfeitas para quem está começando a plantar ou para quem não tem muito tempo para cuidar.
Dicas para plantar e ver resultados rápidos. Se você quer ver suas plantas crescendo rápido, aqui vão algumas dicas simples. 1. Escolha sementes frescas. Sementes velhas podem demorar mais para germinar ou nem brotar. Compre sementes novas ou peça para alguém que já tenha plantado. 2. Deixe as sementes de molho. Algumas sementes, como as de feijão mungo e girassol, brotam mais rápido se ficarem de molho na água por algumas horas antes de plantar. 3. Use terra boa. Terra muito dura ou pobre em nutrientes faz as plantas crescerem devagar. Misture um pouco de adubo orgânico, como humus de minhoca, na terra antes de plantar. 4. Regue na medida certa. Água demais apodrece as raízes, e água de menos deixa a planta fraca. O ideal é manter a terra úmida, mas não encharcada. Uma dica: enfie o dedo na terra. Se estiver seca, é hora de regar. 5. Dê sol suficiente. A maioria das plantas precisa de pelo menos 4 horas de sol por dia para crescer bem. Se você mora em apartamento, coloque os vasos perto da janela. 6. Proteja as plantas. Pragas como pulgões e lesmas podem atrasar o crescimento. Se notar bichinhos, tire-os com a mão ou use uma mistura de água com sabão neutro para espantá-los. 7. Colha na hora certa. Algumas plantas, como alface e rúcula, ficam mais saborosas se colhidas cedo. Outras, como tomate e pimenta, precisam amadurecer mais. Fique de olho e colha quando estiver no ponto. Resumo final: plantas rápidas para todos os gostos. Se você quer folhas para salada, plante rúcula, agrião, alface ou espinafre. Elas crescem em menos de um mês e são fáceis de cuidar. Se prefere ervas para temperar, manjericão, coentro, cebolinha e hortelã são ótimas opções. Em poucas semanas, você já tem tempero fresco em casa. Se o seu objetivo é colher frutos, abobrinha, pepino, tomate cereja e pimenta são as melhores escolhas. Em 2 meses, você já pode comer o que plantou. E se você gosta de plantas decorativas, girassol anão e capim-limão crescem rápido e deixam o ambiente mais bonito e cheiroso. O mais legal é que todas essas plantas podem ser cultivadas em vasos, então não importa se você mora em casa ou apartamento. Basta ter um cantinho com sol, um pouco de terra e água, e pronto, em poucos dias, você já vê o resultado do seu trabalho. Então, que tal escolher uma, ou várias, dessas plantas e começar a plantar hoje mesmo? Em pouco tempo, você vai ter uma horta, um jardim ou um cantinho verde cheio de vida, e tudo isso sem precisar esperar muito. Agora, se você nunca plantou nada antes, não precisa se preocupar. Essas plantas são fáceis de cuidar e perdoam alguns errinhos de principiante. Por exemplo, se você esquecer de regar um dia ou 2, a maioria delas ainda vai sobreviver. O importante é observar como elas estão e ajustar os cuidados aos poucos. Vamos falar de algumas dessas plantas com mais detalhes para você entender como elas crescem rápido e como cuidar delas. A rúcula, por exemplo, é uma daquelas verduras que parecem brotar do dia para a noite. Em apenas uma semana, você já vê as primeiras folhinhas saindo da terra. Em 3 semanas, já dá para colher e colocar na salada. Ela gosta de sol, mas também se adapta a lugares com sombra parcial. Se você regar um pouco todos os dias, ela cresce ainda mais rápido. Outra planta que surpreende é o rabanete. Em menos de um mês, você já pode colher e comer. Ele é perfeito para quem tem pressa, porque cresce embaixo da terra e você nem precisa esperar as folhas ficarem grandes para saber que está pronto. Basta puxar um pouco da terra com o dedo para ver se o rabanete já está do tamanho de uma moeda. Se estiver, é só colher e comer cru, na salada ou até com um pouco de manteiga e sal. Se você gosta de flores, o amor perfeito é uma ótima opção. Em cerca de 6 semanas, ele já começa a florir e enche o vaso de cores. Ele gosta de sol, mas não precisa ser o dia todo. Umas 4 horas de sol já são suficientes. E o melhor, ele continua florindo por bastante tempo, então você terá flores bonitas por semanas. Para quem quer algo diferente, o feijão de porco é uma planta que cresce rápido e ainda ajuda a melhorar a terra. Em 2 semanas, você já vê os primeiros brotos, e em um mês, as folhas já estão grandes. Ele pode ser plantado em vasos ou diretamente no chão, e suas flores roxas são lindas. Depois que ele cresce,
você pode cortar as folhas e misturá-las na terra para deixá-la mais fértil. E se você mora em um lugar com pouco espaço, um mini pimentão é perfeito. Ele cresce em vasos pequenos, em 2 meses, já começa a dar pimentões. Eles são docinhos e ótimos para temperar pratos ou até comer crus. Basta regar quando a terra estiver seca e deixar o vaso em um lugar com bastante sol. Uma dica importante para todas essas plantas é não encher o vaso de água. A terra deve ficar úmida, mas não encharcada. Se você colocar o dedo na terra e ela estiver molhada, espere mais um dia para regar. Outra coisa, use vasos com furos no fundo para a água escorrer. Isso evita que as raízes apodreçam. Se você tiver crianças em casa, plantar com elas pode ser uma atividade divertida. Elas vão adorar ver as sementes brotarem e crescerem dia após dia. Além disso, é uma forma de ensinar sobre a natureza e a importância de cuidar das plantas. E não se preocupe se alguma planta não der certo na primeira vez. Até os jardineiros mais experientes já tiveram plantas que não vingaram. O legal é tentar de novo e aprender com cada tentativa. Com o tempo, você vai pegando o jeito e vai ver que plantar é mais fácil do que parece. Então, escolha uma planta que você gosta, pegue um vaso, um pouco de terra e sementes, e comece hoje mesmo. Em poucas semanas, você vai se surpreender com o que conseguiu cultivar. E o melhor, você vai ter alimentos frescos, flores bonitas ou um cantinho verde cheio de vida, tudo isso sem precisar esperar meses para ver o resultado. Aqui vão mais algumas dicas para você começar com o pé direito e garantir que suas plantas cresçam rápido e saudáveis. Primeiro, escolha um lugar com boa luz. A maioria das plantas que crescem rápido precisa de sol, pelo menos algumas horas por dia. Se você mora em apartamento, uma janela ensolarada já resolve. Se não tiver muita luz natural, pode usar uma lâmpada especial para plantas, mas o sol é sempre o melhor. Outra coisa importante é regar na medida certa. Muita água pode apodrecer as raízes, e pouca água deixa a planta fraca. O truque é colocar o dedo na terra, se estiver seca até uns 2 dedos de profundidade, é hora de regar. Se ainda estiver úmida, espere mais um pouco. Cada planta tem sua necessidade, mas no começo é só observar e ajustar. Se você quer ver resultados ainda mais rápidos, experimente usar adubo orgânico. Pode ser casca de ovo triturada, borra de café ou até mesmo restos de verduras e frutas que você jogaria fora. Misture isso na terra ou faça um chá de compostagem, deixando os restos de molho em água por uns dias, e use para regar. Isso dá um boost de nutrientes e ajuda as plantas a crescerem mais fortes. E não precisa gastar muito para começar. Vasos podem ser reciclados, potes de sorvete, latas, garrafas PET cortadas ou até mesmo caixas de leite. Só não esqueça de fazer furinhos no fundo para a água escorrer e não encharcar a terra. Se quiser algo mais bonito, lojas de jardinagem vendem vasos baratos, ou você pode pintar os que já tem em casa. Se você mora em um lugar com pouco espaço, não tem problema. Muitas dessas plantas crescem bem em vasos pequenos ou até em jardineiras na varanda. Um manjericão, por exemplo, fica lindo em um vaso na cozinha e cresce rápido se você colher as folhas com frequência. Já o rabanete é perfeito para quem tem pressa, em menos de um mês, você já pode colher e comer. E se você gosta de flores, experimente o girassol anão. Ele cresce rápido, fica lindo e ainda atrai borboletas e abelhas, que são importantes para o meio ambiente. Outra opção é a calêndula, que além de bonita, tem propriedades medicinais e pode ser usada em chás ou pomadas caseiras. O mais legal de plantar é que você pode ir experimentando e descobrindo o que mais gosta. Talvez você comece com um temperinho, depois plante uma flor e, sem perceber, já tenha um pequeno jardim cheio de vida. E o melhor, tudo isso com a satisfação de saber que você mesmo cultivou. Então, não perca tempo. Escolha uma planta, prepare a terra e comece hoje. Em pouco tempo, você vai ver como é gratificante colher o que plantou e ver seu cantinho verde crescer. E se alguma planta não der certo, não desanime. Cada tentativa é uma lição, e logo você vai estar colhendo os frutos do seu esforço, literalmente.